A gente falar sobre Santos e Corinthians, um dos clássicos dessa rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Jogo do Pacaembu, manda do Santos, mas o jogo será no Pacaembu, uma curiosidade, né? O estádio que por tanto tempo foi considerado a casa do Corinthians. Vamos começar com o Alvinegro do Parque São Jorge, falando a respeito da parte ofensiva do time do Jair Ventura, que tem, olha, devido bastante. A gente tem na tela aí os números. Problemas ofensivos. O Corinthians há 3 jogos não marca, né? A gente tem ali nos gráficos o Brasileiro e Copa do Brasil. O Brasileiro em azul, Copa do Brasil ali em amarelo. Né? Gols marcados, a gente tem ali 0,4 gols por jogo no Campeonato Brasileiro, 0,6 na Copa do Brasil. Finalizações, 10 em média o time finaliza no Campeonato Brasileiro e 4 na Copa do Brasil. Já a gente destaca o porquê. 16,7 chutes para marcar um gol no Brasileirão, 6 na Copa do Brasil. Isso tudo com o Jair Ventura, né? Então a Copa do Brasil a gente tem como referência agora a disputa contra o Flamengo e também a primeira partida da final contra o Cruzeiro. E é nítido, o PVC, que na Copa do Brasil o Corinthians se fecha muito mais. Até por isso acho que finaliza menos e quando precisou marcar foi eficiente, precisou de menos chutes ali para marcar gols, casos do jogo contra o Flamengo da volta. E só que tem esse problema, e né? Só. Eu tava tentando lembrar de outro e foi só. Ele fez gol em 3, são 8 jogos, ele fez gol em 3 e não fez gol em 5. É um problemaço. Os 3 que o Corinthians fez gol com o Jair Ventura foram 2-1 no Inter, 2-1 no Flamengo pela Copa do Brasil e 1-1, 2-1 no Sport, 1-1 com o Inter e 2-1 no Flamengo na Copa do Brasil. Só em Itaquera. Se fechar, é legítimo. Agora, você precisa saber como. Não vou me fechar e não vou fazer gol. Então tá alguma coisa errada. Você acha que contra o Cruzeiro na Copa do Brasil agora, o time abdicou de atacar, assim como fez naquela primeira partida contra o Flamengo? Porque o time até conseguiu, em alguns momentos, ser um pouquinho mais solto e chegando ao ataque. Mas acho que sem a presença da subida dos laterais também, o time sofre. O time não consegue atacar. Ele segurou todo mundo ali atrás. Ele não conseguiu atacar. Ele renunciou. Ele não queria renunciar. Ele queria tentar um contra-ataque, mas contra o Flamengo, a aparência era que não queria mesmo. Contra o Flamengo, ele foi pro time da emergência com 3 volantes. Contra o Cruzeiro, ele já tinha feito um time com um volante, pelo menos, que não jogou, que foi o Matheus Vital, não jogou nada. Sim. E o Arauz também não jogou. É o segundo time do brasileiro que menos chuta a gol, só o América chuta menos. Aliás, não chutou a gol. Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, assim como tinha acontecido com o Flamengo no Maracanã, Corinthians, chute a gol, 0, chute certo, né? Novo só nenhum. E não precisa ser um Raio Fox com estatística para dizer, se você não chutar no gol, você não faz gol. Né? Uma coisa simples. Ser campeão da Copa do Brasil jogando dessa forma. Claro, não é o que o torcedor acho que queria, mas pelas circunstâncias, o Corinthians ter o seu time praticamente desmontado durante a temporada, tá fazendo certo, Jair? Porque o Loss tentou deixar o time um pouco mais solto, tentou chegar ao ataque, mas se expunha demais. E aí o time sofria mais também. Eu acho que assim, ele começou com o time da emergência. O que ele não conseguiu sair da emergência e conseguir um plano de jogo mais ousado para algumas partidas. Ele não consegue. Ele vai ter que transformar alguma coisa no jogo contra o Cruzeiro em Itaquera e vai ter que fazer um jogo mais seguro contra o Santos também, porque ele não pode perder esse jogo. Tá 5 pontos à frente da zona do rebaixamento. Ele pode virar 2 pontos à frente. O PVC chama de time de emergência, o time que jogou contra o Flamengo. O time que vai jogar contra o Santos é muita emergência, né? Porque é um time reserva. Laterais garotos contra um time que tem atacantes de beirada de campo perigosos, Bruno Henrique na esquerda, Delis Gonzalez na direita. Uma dupla de zaga que não me lembro de ter jogado junta, Henrique e Marlon. Quem em tese poderia ajudar na marcação pelas beiradas, ou Danilo ou Sheik, são jogadores veteranos que pouco têm atuado. O Jonathan, que tem apenas um gol, um gol contra o São Paulo, no qual inclusive ele utilizou o braço. Me parece realmente um jogo muito perigoso esse do Santos com o time reserva do Corinthians. Eu acho só diferencial o que eu quero dizer com o time de emergência, que é aquele jogo do Flamengo. O Jair assumiu numa sexta-feira e dirigiu contra o Palmeiras, perdeu por 1-0. O jogo da Copa do Brasil ele não podia perder. Ele não podia perder, especialmente correr o risco de tomar 2-0. Então por isso que eu chamo de emergência. Ele foi para se fechar com 3 volantes, uma linha de 4, 5 no meio-campo, para defender. E se desse uma luz de um contra-ataque, passe ótimo. Mas era não tomar gol. E ele conseguiu. A estratégia contra o Santos num Pacaembu só com Santistas, torcida única. Mas é que agora é um time reserva. E assim, eu acho que ele vai ter Pedrinho, ele vai ter Jonatas, que é um centroavante. O Gabriel deve jogar. Ele vai ter um time fraco. Ele vai ter um time fraco, que é um risco.
na situação de pontuação que ele tem em relação ao rebaixamento. É um time que nunca jogou junto. Mas assim, A perspectiva de fazer gol é difícil, né? Eu acho nesse jogo no Pacaembu, a perspectiva de passar em branco de novo é grande. A emergência para ele agora é achar uma formação ofensiva capaz de fazer gol no Cruzeiro. Vou mostrar então lances com análise tática da defesa do Corinthians. Olha aí, PVC, Rodrigo Bueno. Esse Aí o ataque é um ataque do Cruzeiro na O quarta-feira. Cruzeiro vai fazer a mesma coisa. O Cruzeiro faz o mesmo bloqueio até com mais eficiência. Rodou a bola. Olha o triângulo. 3 em cima do homem da bola. Ele vai tentar invadir? Vai ter dificuldade. Conseguiu fazer a bola chegar. 4 em cima do homem da bola. O Barcos. O Cruzeiro faz esse bloqueio com mais felicidade ainda, com mais facilidade ainda. O Cruzeiro conseguiu um antídoto, que já a gente pode até ver. De novo o triângulo. Esses bloqueios, 8 metros entre a linha da defesa e a linha do meio campo. É por isso que a gente fala, tá difícil você ter o drible, infiltrar. Quando é que você consegue infiltrar? Quando tem o contra-ataque. O Cruzeiro conseguiu finalizar com o Thiago Neves nessa bola, que ele ainda tem 3 atrás dele, mas ele conseguiu criar uma situação para chutar de fora da área. E o antídoto a gente vê na bola invertida de um lado para o outro. O Corinthians vai precisar fazer mais ou menos o que o Cruzeiro conseguiu na jogada do gol. Claro que você tem o cruzamento, a sorte de ter batido a bola no Henrique, já a gente vai ver. O cruzamento de novo tem sempre 3-1. E o Cruzeiro conseguiu o antídoto quando? Isso aqui parece handball, né? Tá aí, é mais A Islândia, parece a Islândia, o Cruzeiro que tinha uniforme Islândia. Eu tô falando que o futebol vai virar basquete, aqui ele virou handball. Então, os 11 jogadores na linha da grande área. É bola parada, é uma situação diferente. Agora você vê, o Corinthians abdicou mais uma vez do ataque, mas, por exemplo, o gol do Thiago Neves foi a 8ª finalização do Cruzeiro no jogo. Quer dizer, tá se defendendo e não tá passando susto. Tá passando susto. O jogo foi 1-0, alguns corintianos comemoraram, mas a vantagem do Cruzeiro poderia e deve ter sido maior. Pelo número de bola chances aérea da criadas. defesa do Corinthians é um tormento ali, né? O Cruzeiro criou oportunidades, o Barcos quase marcou o segundo gol também, uma cabeçada em que a bola passou raspando ali, o Cássio tirou com o olho ali, contou com a sorte. Bom, Corinthians vivo ainda na briga pelo título da Copa do Brasil. Na próxima semana teremos a segunda partida com essa vantagem do Cruzeiro por 1-0. Agora o jogo será na Arena Corinthians. No fim de semana, o Corinthians encara o Santos no Pacaembu. O Santos que com o Cuca conseguiu até passar o Corinthians na tabela de classificação. Sonha ainda, quem sabe, com uma vaga na Libertadores do ano que vem. É o vice-líder no retorno, o time do Cuca. E ele resolveu os problemas principalmente na defesa. O Jair Ventura, que hoje é técnico do Corinthians, era o técnico do Santos no início da competição, fez 14 jogos. Com o Cuca, o time fez 13 partidas. E olha como o número de gols sofridos diminuiu. Chutes para sofrer um gol. Também com o Cuca, o time precisa sofrer muito mais finalizações para tomar um gol. Chutes sofridos, em média, o time também está sofrendo menos chutes. Chutes certos sofridos, o time também melhorou nesse ponto. E ali, na observação, o Santos tem a melhor defesa do retorno com apenas 3 gols sofridos. O Jair Ventura, que parece ter acertado ou melhorado a defesa do Corinthians, não conseguiu fazer isso no Santos. O que o Cuca fez, então, para resolver o PVC? Ele está mesclando 2 sistemas, né? O Jair tinha sempre a preocupação de mostrar que ele trabalha com mais do que um sistema, que ele sabe também atacar. E ele não conseguiu resolver esse dilema na carreira dele. Tem que ser justo também, porque bons reforços chegaram pro Santos com o Cuca. O Jair não teve do o meio Pérez, pra frente. o Carlos Sanches, talvez tenha influência. Reforços do meio pra frente que corrigiram um problema crônico que era de armação. O Santos, especialmente o Gabriel Barbosa, voltou a lucrar com essa formação, com a chegada desses reforços. As chances estão aparecendo, ele finaliza bem, está tendo mais oportunidades. O Santos ficou sem tomar gol de cruzeiro a cruzeiro, né? O Vanderlei chegou a estabelecer um recorde de minutos sem ser vazado. E aí a gente vê como o Cuca é um técnico com vocação ofensiva, mais característica do Santos, do DNA ofensivo, e ele melhorou a defesa em relação ao Jair Ventura, que tem a fama de ser um técnico mais reativo, de montar bons sistemas defensivos como fazia no Botafogo e como está fazendo no Corinthians. Ele vai com 3 volantes, né? Ele vai com 4-1, 4-1. Ele não tem mesclado. Alisson. Ele não tem o Alisson, ele escala o Renato. E aí, normalmente ele tem feito Carlos Sanches, Alisson, Diego Pituca e Bruno Henrique, Rodrigo e Gabriel. Pode ser o Yuri no lugar do Renato? Não, deve ser... A tendência é o Renato. E sem o Rodrigo com o Délez Gonzalez. Aí ele muda o sistema, ele não faz Rodrigo e o Rodrigo está na seleção sub-20, ele não faz 2 atacantes lá dentro. Ele faz um volante Renato e uma linha de 4 na frente deles, ou seja, Délez Gonzalez, Carlos Sanches, Diego Pituca e Bruno Henrique na frente do Gabriel. O que acontece no Pacaembu amanhã, nesse sábado? O Santos vence.
E para você, Rodrigo? 1-0 Santos. Eu também acredito numa vitória do Santos, apertada, mas vitória do Peixe nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente passou a limpo aqui dentro deste Raio Fox. PVC, Rodrigo, valeu, hein? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.